Olá, alunos da segunda série, sou o professor João Paulo da disciplina de Matemática. Estou aqui com vocês novamente aqui, né, na aula de hoje. Então, eu tenho alguns lembretes antes da gente iniciar nossa aula, né? Os lembretes, quais são eles? É fundamental que você responda as suas atividades do Classroom diariamente. Outro lembrete importante, se você só está acompanhando as aulas aqui pela TV, não tem acesso à internet, então você entra em contato com sua escola e lá com certeza tem atividades te aguardando. E finalizando já os lembretes, né? Qualquer dúvida sobre a aula pode entrar em contato com o seu professor, que ele também vai estar aguardando para te responder, tudo bem? Então aqui, ó, na aula anterior, vimos retomada de probabilidade estatística. Esse é o conteúdo que a gente viu na aula anterior. E na aula de hoje vamos ver conceito de matriz, posição dos elementos de uma matriz e formação de uma matriz. O primeiro conceito inicial de matriz, revendo. Eu tenho aqui, matrizes são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados numéricos, né? Então, matriz nada mais é que uma tabela. Igual essa tabela que está expressa aí, ó, a tabela das medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas, né? Entre 96 e 2012. Então está aqui, ó, do masculino e do feminino, em Atlanta, 96, foi 2 masculino e 1 no feminino, e as demais, né, os demais anos, Sydney, Atenas, Pequim e Londres. Então eu tenho que sempre olhar para uma tabela e imaginar, né, lembrar que ela é uma matriz. Fica muito mais fácil de lembrar esse conteúdo. Nas matrizes, cada número é chamado de elemento da matriz. As filas horizontais são chamadas de linha e as filas verticais são chamadas de colunas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos as nossas linhas, né? Aqui eu tenho 3 linhas e nós temos as nossas colunas. Temos também nessa matriz 3 colunas. E agora aqui, ó, nessa matriz eu tenho 2 linhas e 3 colunas, eu tenho os elementos, né? E notem que ela pode ser representada de 2 formas. Tanto utilizando o parênteses ou o colchetes, né? E aqui é importante ressaltar que o número de linhas e o número de colunas, ele está expresso por M e N na matriz. O M, ele é o número de linhas da matriz e o N, o número de colunas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 2 linhas, então o meu N vai mudar ali, vai ficar o número 2, porque é 2 linhas nessa matriz. E 2 colunas. Então, eu tenho uma matriz, posso dizer que a matriz A é uma matriz 2 por 2, onde tem 2 linhas e 2 colunas, tudo bem? Agora aqui, eu tenho um quiz bem rapidinho para vocês responderem aí, né? Estou fazendo a leitura com vocês, ó. Na matriz B abaixo, determine qual é o valor de M linhas e N colunas. Então, note que você tem a matriz e os elementos dessa matriz. Eu quero que vocês determinem o valor de M e N. Então, vamos lá, turma, resolver essa questão?
Vamos lá, turma, então resolver agora a nossa questão aqui. Acredito que vocês já resolveram aí, né? Então vamos lá. Então quantas linhas e quantas colunas eu tenho nessa matriz aqui, ó? Número de linhas. 4 linhas. Então no lugar de M, eu substituo por 4. E colunas. Tenho 2 colunas, né? Nessa matriz aqui, 2 colunas. Então eu posso dizer que eu tenho uma matriz B 4 por 2, onde ela tem 4 linhas e 2 colunas. Tudo bem? A solução da nossa questão, então, né, tá aí, ó, matriz B, 4 por 2. Agora eu vou comentar com vocês sobre elemento de uma matriz. Então, os elementos de uma matriz, né, ele é indicado por A e J, né? E nós temos a matriz A 2 por 2, onde eu tenho meus elementos da matriz. E aqui, ó, o elemento A, onde o I, ele simboliza a posição da linha, né, que o elemento está, e o J, ele simboliza a posição da coluna. Então, esses elementos é como se fosse um endereço, aonde que ele está localizado dentro da matriz. Note que o primeiro elemento aqui, ele está na primeira linha e primeira coluna. O I é 1 e o J é 1. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, é o endereço de cada elemento dentro da matriz. Então, como eu acabei de comentar aqui, né, segunda linha e primeira coluna, só reforçando esse assunto. Agora aqui eu tenho um exemplo. Então vamos lá. Dada a matriz A, determine o valor do elemento A, 2, 3. Então eu tenho que localizar esse elemento na minha matriz 3 por 4, minha matriz A. Qual desses elementos aqui que ele é o A, 2, 3? Então, igual eu comentei, é como se fosse um endereço. Aonde que eu encontro esse elemento? Qual é o valor dele? Né? Vamos lá encontrar esse elemento, ó. Na linha 2, vamos lá, linha 1 e linha 2. Opa, encontrei a linha 2. Coluna 3, coluna 1, 2 e 3. Então, o elemento A, 2, 3, ele é igual a 5. É esse o valor dele. Vai ser igual a 5. Então, eu tenho o primeiro exercício aqui, né, da nossa aula de hoje. Ó. A tabela abaixo mostra o faturamento em real de 3 lojas nos 4 primeiros dias de janeiro. Então, note que vocês têm a tabela aqui, né, da loja 1, 2 e 3. E primeiro dia, segundo dia, terceiro e quarto dia. E os elementos, né, o faturamento dessa loja. Poderia ser uma tabela, mas a gente fez em forma de matriz, aqui que é o nosso conteúdo da aula de hoje. E eu quero que vocês encontrem, né, qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2. Isso daí que eu quero que vocês encontrem. Qual que é esse elemento? Ó, loja 3, lembrando que é linha, e dia 2, coluna. Então, vou dar um tempinho aqui, novamente, né, nessa questão. E aí eu já volto com vocês e com a solução. Tudo bem?
E aí, turma, já anotaram o exercício no seu caderno? Já resolveram ele? Então vamos agora para a correção aqui no quadro. Então eu quero, qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2, né? Então eu vou encontrar aqui, ó, linha 3 e coluna 2. E vou encontrar ali 850, esse que foi o faturamento, né? Lembrando que o I é a nossa linha e o J é a nossa coluna, o nosso endereço de cada um dos elementos, tudo bem? Agora eu vou comentar com vocês sobre formação de uma matriz. Então, de modo geral, né, uma matriz A de M linhas por N colunas, ela pode ser montada de uma forma genérica, que a gente chama, né? Só através dos elementos e a posição de cada elemento. Então eu tenho aqui ó, A1, 1, A2, 2. Então note que tem o A, né, que representa um elemento, e a posição que fica cada elemento. Onde o M e o N, que são o I e o J, a linha e coluna do meu elemento, eles pertencem ao conjunto dos naturais. Então pode ser qualquer número dos naturais, mas com exceção do zero. Quando tem esse asterisco aqui, ó, o zero sai fora. Então eu posso ter numa matriz qualquer valor de linha e coluna pertencente aos naturais, menos o zero, né? Agora aqui o exercício 2. Então eu tenho esse exercício 2 aqui, vou deixar com vocês novamente para responderem ele. Não esqueçam de anotar no caderno e resolver, para depois acompanharem aqui. Então vamos lá para a interpretação e leitura desse exercício 2. Represente a matriz A, o elemento AIJ, né, uma matriz 2 por 2. Essa matriz tem duas linhas e duas colunas, tal que 1, se I for igual a J. Então eu vou representar a minha matriz genérica, e se o I for igual a J do elemento, né, a posição do elemento I igual a J, eu substituo por 1. E se o I for diferente de J, o valor ali da minha matriz genérica do elemento, eu substituo por 0. Então essa questão vai ficar com vocês a princípio, aí a gente já retoma aí e resolve ela, tudo bem? Então vamos lá.
E aí, turma, já resolveram a questão? Já anotaram no caderno de vocês? Então vamos aqui conferir agora se está correto a sua resolução. Acompanhe comigo aqui no quadro. Olha. Eu tenho a matriz 2×2, já montei a minha matriz genérica, né? Os elementos da matriz, ó, matriz 2×2, e agora eu obedeço essa regra aqui. Ó. Se o endereço da matriz, o I, for igual ao J, a linha for igual ao número de colunas desse elemento, eu substituo por 1. E quando for diferente, eu substituo por 0. Então vamos lá montar essa nova matriz. Ó. Vou colocar aqui matriz A igual. Então eu tenho aqui, ó, nesse primeiro elemento ali, ó, primeira linha e primeira coluna, o número de linhas é igual ao número de colunas. Ó. Então eu substituo por 1, como a nossa regra nos fala ali. Ó. Já nesse outro elemento, eu tenho o número de linhas diferente do número de colunas. Está na primeira linha, mas na segunda coluna. Então a regra nos fala para substituir por 0. E a gente obedece a mesma regra aqui. Ó. Números diferentes de linha e coluna, né? Então é o 0. E números iguais de linha e coluna substituo por 1. E pronto. Formei aí a minha nova matriz. Né? A partir dessa matriz genérica, aplicando-se a uma regra. Normalmente essa regra aí, né? Ela sempre tem para você aplicar na matriz genérica, nas questões, e formar uma nova matriz. Acompanhe comigo aqui agora nos slides, né? A gente vai reforçar agora essa questão. Então, como eu falei, a minha matriz genérica, os elementos que são o I igual ao J, eu substituo por 1. Fiz a substituição já dos dois elementos, 1 está destacado em vermelho ali. E agora, os elementos que I é diferente de J, substituo por 0. E tenho aí a minha matriz A formada, né? Então, seria isso daí a resolução dessa questão. Bem simples, né? Agora, o exercício 3. Então, eu peço novamente que vocês anotem o exercício 3 no caderno de vocês e tentem resolver aí na casa de vocês. Aí, daqui a pouquinho, a gente já vem com a resolução. Primeiro, vou fazer a leitura do exercício 3, que acompanha essa interpretação. Em um mini teatro, o preço das poltronas é calculado de acordo com a posição que elas ocupam. De acordo com a fórmula, então eu tenho a fórmula aqui, no lugar do A está simbolizado um P agora, que é poltrona, né? O P e J. Então a fórmula é a seguinte, para calcular o preço da poltrona, quanto que ela, o valor dela, ó, I mais J, o resultado vezes 10, porque está entre parênteses, então eu resolvo primeiro a soma, onde I é o número da linha e J é o número da coluna, igual a gente já comentou anteriormente. E agora aqui, ó, calcule o valor de cada poltrona. Então note que eu tenho aqui a simulação do meu mini teatro, né? E quero calcular o valor de cada poltrona, obedecendo essa fórmula ali. Tudo bem? Então vou dar um tempo aí para vocês responderem e a gente já volta com essa questão.
Vamos lá, turma? Já resolveram o exercício no caderno de vocês? Já? Então vamos aqui agora para a solução dessa questão, né? Fazer a leitura dela novamente, né, para a gente relembrar, e daí a gente já vai para a solução, tudo bem? Então, relembrando a questão, olha. Em um mini teatro, o preço das poltronas é calculado de acordo com a posição. Então, dependendo de qual posição fica essa poltrona nesse mini teatro, eu vou ter o valor dela, né? E eu tenho uma fórmula que indica, né, qual que vai ser o preço de cada poltrona perante a sua posição. E é para calcular o valor de cada uma das poltronas desse mini teatro. Então note que aqui no lugar de eu utilizar o A igual na matriz genérica, a gente utilizou o P. Ó. E esse mini teatro, as poltronas dele, eu posso estar representando por uma matriz. Então agora no lugar de estar esse mini teatro aqui, esse palco aqui, né, eu vou representar ele na forma de uma matriz. Vamos lá? Acabei representando ele na forma de uma matriz. Ó. Note que essa é uma matriz 3 por 4. Né? Ela tem 3 linhas e 4 colunas, uma matriz 3 por 4, é bom sempre lembrar esses detalhes aí. Agora eu vou utilizar a fórmula nessa minha nova matriz para calcular o valor de cada uma das poltronas. Que fórmula que eu utilizo? Essa fórmula aqui, ó, I mais J, o resultado vezes 10, porque está entre parênteses, então eu resolvo primeiro dentro de parênteses. Se não tivesse entre parênteses, seria primeiro a multiplicação, mas como está entre parênteses, primeiro a soma e depois a multiplicação. Então eu vou substituir a linha e coluna do meu primeiro elemento ali, ó, na fórmula. Ó. Aqui nesse primeiro elemento o I vale 1 e o J ele vale 1. Então 1 mais 1 é igual a 2 vezes 10 igual a 20. Agora eu substituo no lugar do P11, que é a poltrona, né? Eu substituo o valor dela, que é 20. Então vamos lá. Feita a substituição, já vou para o meu próximo elemento. Elemento primeira linha e segunda coluna. Faço a soma primeiro. Ó. Fiz a substituição aqui no lugar do I e do J, né? 1 mais 2 igual a 3 vezes 10, 30. E já posso substituir o 30 no lugar do elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Fiz a substituição, vou pegar meu próximo elemento. P1, 3, primeira linha e terceira coluna, né? Está localizado na terceira coluna. Vou somar 1 mais 3, que dá 4, vezes 10, 40, e agora eu substituo o 40 no lugar desse elemento aí, tudo bem? E já estamos finalizando a primeira linha, estamos finalizando ali, né? Agora eu vou somar 1 mais 4, né? Primeira linha e quarta coluna, que vai dar 5, vezes 10 igual a 50. E eu faço novamente a substituição, ó, no lugar do elemento que fica na primeira linha e na quarta coluna. Note que depois de um certo tempo, resolvendo o exercício de matriz, vocês vão começar a resolver meio no automático. Vai ficar mais fácil resolver esses exercícios aí. Vocês vão pegar uma sequência lógica de cada matriz. Mas isso daí com o tempo. Vamos lá passo a passo ainda. Agora eu vou pegar aqui, ó, o elemento da segunda linha e primeira coluna. Vou substituir agora o 2 na frente e depois o 1, né? E J, né?
2 mais 1, 3, vezes 10, 30. E faço a substituição. Aí eu vou pegar o elemento da segunda linha e segunda coluna. 2 mais 2, 4, vezes 10, 40. E não posso esquecer, né, de fazer de forma organizada. As multiplicações e soma, igual a gente está resolvendo aqui, e depois substituir no lugar já da posição do elemento. Se eu deixo para somar tudo e substituir depois, eu posso acabar confundindo o lugar que vai cada elemento. Então é importante já ir substituindo. Ó. Note que aqui já veio 40. Feito isso, note que obedece uma sequência. Eu coloquei a seguindo a sequência. Mas que sequência, professor? Não estou conseguindo enxergar a sequência aí. Né? Então vamos lá. 20, 30, 40, 50. Note que a primeira linha, né, dessa matriz, ela obedece uma sequência ali de 10 em 10, né, a partir da coluna. Ó. Na primeira linha, primeira coluna 20, segunda coluna 30, né, isso na primeira linha. Ele aumenta de 10 em 10. E notem aqui, ó, que também acontece a mesma coisa na segunda linha. Ó, 30, 40, né. Tudo bem, professor, aumenta de 10 em 10, né, em cada linha. Mas como eu sei qual que é o primeiro valor aqui? Ó, o P 3 e 1, né? Aqui também, na posição da primeira coluna, ó, obedece uma sequência, olha, 20, 30, o próximo vai ser 40. Também está obedecendo essa sequência. Então, às vezes, você consegue iniciar uma matriz e ver qual o raciocínio lógico, né? Qual a lógica que está seguindo a matriz. Está aumentando de 10 em 10, de 20 em 20, está multiplicando por um valor, aí você consegue já terminar essa matriz sem resolver os cálculos aqui passo a passo, né? Então, obedecendo a sequência, eu preenchi aqui, ó, 20, 30, 40, 50, ó, que a gente já tinha calculado. Agora eu preenchi aqui 30, 40, 50, 60. O próximo valor, 40, 50, 60, 70. E aí a gente fez o cálculo, né, de todos os elementos das matrizes, né, de cada elemento que é o preço da poltrona do mini teatro, né, seguindo a sequência. Então agora vindo aqui para a solução do exercício, olha, eu tenho aqui expresso aqui no palco, né, do mini teatro, o valor de cada poltrona. Então a poltrona que fica na primeira linha e primeira coluna, ela custa R$20. Já a poltrona desse teatro que fica aqui, ó, na terceira linha e terceira coluna, ela está mais cara, ela custa R$70. Então aqui tenho todos os valores expressos, né? Note que a gente montou primeiro uma matriz genérica, depois utilizou a fórmula, né? Aplicou a fórmula nessa matriz genérica, que no lugar de A a gente tem o P, e aí calculou o valor de cada poltrona. Tudo bem? Então, na aula de hoje, vimos, só recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, isso é importante, olha. Representação de uma matriz. Então, na aula de hoje, a gente representou uma matriz, forma genérica dela. Posição dos elementos. O que é a posição dos elementos que a gente viu? Onde fica cada elemento, o endereço de cada elemento. Se ele está na primeira linha, primeira coluna, se fica na segunda linha, terceira coluna, né, dependendo da matriz. Então a gente viu cada elemento da matriz. E, por fim, a gente viu a lei de formação de uma matriz, que é quando eu pego a minha matriz genérica, igual a gente fez no último exercício agora, eu vou pegar a minha matriz genérica e vou aplicar a uma regra, a uma lei de formação, a gente chama ela. E aí vai gerar uma nova matriz com essa lei de formação. Tudo bem? Na próxima aula, o que veremos na nossa próxima aula? Matriz quadrada e matriz identidade. Esses conteúdos aqui vocês já viram anteriormente, a gente está retomando eles. Então vamos retomar matriz quadrada e matriz identidade na nossa próxima aula. Então eu peço que vocês acessem as atividades, respondam elas, né, sempre, né? Entre em contato com a escola, se necessário, tire as dúvidas com o seu professor. Ficou com dúvida na aula? Anota a dúvida no caderno e posta no mural lá do Classroom. Tenho certeza que o seu professor vai entrar em contato e vai te responder essa sua dúvida. Tudo bem? Então não deixem de estudar e até a próxima aula. E bons estudos a todos vocês. Tchau!